O céu de São Paulo, encoberto por nuvens de um cinza opressor, parecia refletir o estado de espírito de Isabela Costa. Da janela de vidro do estúdio de arquitetura onde trabalhava, ela podia ver a cidade pulsante abaixo, mas seus olhos estavam distantes. O celular em sua mão vibrava sem parar com notificações ignoradas, mas uma mensagem, em especial, permanecia na tela: urgente. Reunião de família esta noite. Isabela suspirou, um peso no peito que ela não conseguia ignorar. Há meses, pressentia que algo não ia bem em casa. Seu pai, outrora um empresário confiante e otimista, parecia uma sombra de si mesmo, sempre preocupado, trancado em seu escritório com documentos que nunca eram mencionados. Sua mãe, embora tentasse manter as aparências, carregava nos olhos a inquietação de quem escondia um segredo grande demais para carregar sozinha. Naquele dia, enquanto revisava o projeto de um prédio residencial que vinha desenvolvendo, Isabela não conseguia evitar que sua mente divagasse para o que a noite traria. Ela sempre fora a mais independente da família, a filha que saiu de casa cedo para perseguir seus sonhos, e que, mesmo com a distância, se mantinha próxima emocionalmente. Contudo, por mais que desejasse, não estava preparada para a verdade que descobriria. Ao chegar em casa, a atmosfera estava pesada. Seus pais aguardavam na sala, os rostos cansados e marcados pela tensão acumulada. Era evidente que algo sério estava por vir. Seu pai começou a falar, com uma voz que tentava soar firme, mas falhava miseravelmente. Isa, estamos em sérios problemas. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. O choque inicial foi substituído por uma onda de confusão. Seu pai explicou que sua empresa, há décadas um dos pilares do setor de importação, estava afundando em dívidas. O mercado havia mudado, as oportunidades haviam secado, e ele fez escolhas ruins. Mas a revelação que a fez perder o fôlego veio a seguir. Estamos à beira da falência, e há uma única solução. Isabela franziu a testa, sem entender onde aquela conversa levaria. Foi sua mãe quem completou, com os olhos marejados. Você terá que se casar com Rafael Albuquerque. A proposta pairou no ar como uma sentença. Rafael Albuquerque. O nome não era estranho. Um bilionário conhecido no mercado por sua frieza nos negócios, um homem que fazia o impossível parecer fácil. Ela o conhecia apenas de revistas e jornais, e de histórias que circulavam entre os poderosos. Mas casar-se com ele? A incredulidade de Isabela transformou-se em indignação quase imediata. Isso é uma piada, não é? Sua voz falhou ao pronunciar as palavras, a garganta apertada pela ansiedade crescente. Mas os rostos sérios dos seus pais indicavam que não havia brincadeira alguma. Ele ofereceu um acordo, seu pai continuou, sua voz cheia de vergonha. Vai quitar todas as nossas dívidas. Ele nos salvará, Isa. Mas em troca, ele quer um casamento. Isabela ficou de pé, seu corpo em um estado de negação. Sentia-se traída. Como podiam pedir isso dela? Como podiam colocá-la à venda como se fosse uma mercadoria, um mero peão em um jogo de xadrez financeiro? Ela lutou para controlar as lágrimas, o queixo trêmulo ao encarar os rostos cansados de seus pais. Isso não é justo, sussurrou, quase para si mesma, tentando absorver a enormidade do que haviam proposto. Eu não sou um objeto para ser negociado. Sua mãe tentou tocá-la, mas Isabela recuou. Sabia que eles estavam desesperados, mas aquilo ultrapassava todos os limites do aceitável. No entanto, a decisão não foi sua. O peso da falência iminente, o olhar desesperado de seu pai. Isabela sabia que a pressão estava sobre seus ombros. E assim, contra seu instinto, ela concordou em pelo menos conhecer Rafael. A reunião foi marcada em um restaurante caro, um lugar discreto e reservado, como era típico para encontros de negócios. Rafael chegou pontualmente, sua presença dominando o ambiente antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Alto, de porte imponente e vestido impecavelmente em um terno escuro, inexpressivos e analíticos. Ele não sorria. Nem ao menos disfarçava o fato de que aquele encontro era apenas uma formalidade. Para ele, Isabela não era mais do que uma peça em seu plano meticulosamente calculado.
Senhorita Costa, ele disse, sem emoção, ao se sentar. Imagino que esteja ciente do que está em jogo aqui. O tom de sua voz era duro, distante. Não havia nenhum sinal de calor humano ali, nenhuma tentativa de empatia. Para Rafael, aquele era apenas mais um negócio. E Isabela, sentada diante dele, sentiu uma onda de raiva tomar conta de si. Como ele ousava tratá-la como uma transação? Sim, estou ciente. Mas isso não significa que eu goste dessa situação, respondeu ela, com uma voz firme, tentando não deixar transparecer sua crescente frustração. Os olhos de Rafael a analisaram por um longo momento. Isso não é sobre gostar ou não. É sobre necessidade. Seus pais precisam de mim. E eu preciso de uma esposa que se encaixe na imagem que quero passar aos meus investidores. Isabela quase riu de nervoso. Ele realmente estava sugerindo que ela deveria abandonar sua vida, seus sonhos, apenas para se tornar um adereço em sua vida empresarial perfeita? Mas antes que pudesse protestar, Rafael a interrompeu. Você terá o que quiser. Dinheiro, estabilidade, liberdade para seguir com sua carreira. Só preciso que você se case comigo e mantenha as aparências. As palavras de Rafael ecoaram na mente de Isabela por dias. O desprezo que ela sentia por aquele homem frio e calculista crescia a cada momento, mas a imagem de seus pais, fragilizados e desesperados, não a deixava em paz. O dilema a corroía por dentro: sacrificar sua liberdade e dignidade para salvar a família, ou permanecer fiel a si mesma e assistir sua casa desmoronar? Cada noite, Isabela acordava suada, o coração batendo acelerado, como se estivesse presa em um pesadelo sem fim. Mas a realidade era ainda pior. Quando olhava para os rostos de seus pais, as palavras morriam em sua garganta. Ela sabia que não podia deixá-los afundar. Por mais que a ideia a enojasse, ela não via outra escolha. Na manhã seguinte, em uma sala de reuniões fria e impessoal, o contrato foi colocado diante dela. A caneta tremia em sua mão. Suas emoções estavam em frangalhos, uma mistura de tristeza, raiva e resignação. Ela olhou para Rafael, que, como sempre, mantinha-se inabalável. Assinar aquele documento era como trair tudo o que acreditava. Mas, por sua família, Isabela deixou sua assinatura no papel. O som da caneta riscava a última gota de sua resistência. E assim, o contrato foi assinado. O casamento de Isabela e Rafael foi, como se poderia prever, um espetáculo vazio. A cerimônia aconteceu em um ambiente luxuoso, mas desprovido de qualquer calor humano. Os flashes das câmeras da mídia capturaram cada detalhe: os vestidos de alta costura, o local exuberante, os sorrisos mecânicos dos convidados da alta sociedade. Para o mundo exterior, parecia o casamento do ano, a união entre uma jovem arquiteta promissora e um dos homens mais poderosos do Brasil. Mas para os dois, era um pacto silencioso. Uma transação fria que deixou ambos emocionalmente distantes, como se estivessem encenando papéis em uma peça sem coração. Quando os votos foram trocados, Isabela sentiu o peso da aliança em seu dedo como um grilhão. Rafael não fez questão de esconder a indiferença. Suas mãos estavam firmes e sua voz imperturbável. Ele falava como quem concluía uma negociação importante, não como quem iniciava uma vida a dois. Aquele era o casamento mais comentado do ano, mas havia algo sombrio em sua perfeição estética. As imagens que seriam publicadas em revistas de fofoca seriam polidas e reluzentes, mas ninguém, exceto Isabela e Rafael, sabia o quão vazio aquele momento realmente era. Quando a cerimônia terminou e a recepção foi encerrada, Isabela se viu em um novo mundo. O apartamento de Rafael, localizado no topo de um dos edifícios mais luxuosos da cidade, era grandioso e opressor ao mesmo tempo. O apartamento parecia uma extensão de Rafael, minimalista, meticulosamente organizado, e desprovido de qualquer toque pessoal. As paredes eram de um branco estéril, os móveis modernos e impessoais. Não havia quadros nas paredes, fotos de família ou qualquer sinal de que uma pessoa real morava ali. O espaço era funcional, mas vazio. Logo na primeira noite, o silêncio entre eles se tornou ensurdecedor. Rafael entrou no escritório, isolando-se com seu laptop e pilhas de documentos.
Isabela, perdida naquele espaço desconhecido, andava pelos corredores, tentando absorver a ideia de que aquela era sua nova casa. Havia uma frieza que pairava no ar, como se cada objeto ao redor gritasse que ela não pertencia àquele lugar. Os primeiros dias foram um exercício de distanciamento. Eles mal se viam, e quando se cruzavam, as conversas eram breves e secas, como se qualquer palavra dita fosse uma obrigação. Você já decidiu o que vai fazer com seu tempo? Rafael perguntou uma vez, sem sequer desviar o olhar do laptop. A frase estava carregada de condescendência. Isabela, mordendo o lábio para controlar a raiva, respondeu com sarcasmo: ainda estou tentando descobrir como se respira nesse mausoléu. Ele ergueu os olhos por um breve momento, indiferente. Faça o que achar melhor. Esse era o tom de suas interações, palavras que pareciam cortantes, mas que escondiam um abismo entre eles. Isabela sentia-se sufocada, como se estivesse presa em uma jaula dourada. A frieza de Rafael, combinada com a impessoalidade do apartamento, criava uma sensação de isolamento que era insuportável. Ela tentava encontrar um lugar para si naquele mundo distante, mas a cada tentativa, esbarrava nas barreiras invisíveis que Rafael erguera ao seu redor. O tempo que passaram juntos parecia não passar. Rafael, como ela logo descobriu, era obcecado por trabalho. Ele passava os dias em reuniões e noites resolvendo crises de negócios, viajando constantemente para Nova York, Londres e Tóquio, enquanto Isabela ficava sozinha no apartamento, tentando preencher o vazio. Ocasionalmente, ele voltava para casa exausto, com as mãos cheias de contratos e o olhar fixo no próximo acordo multimilionário que precisaria fechar. Às vezes, ela o observava à distância, perguntando-se como ele conseguia viver assim. Parecia que a única coisa que o motivava era o controle absoluto sobre tudo ao seu redor. Para ele, o mundo era um jogo de poder e dinheiro, e ela era apenas uma peça naquele tabuleiro. Cada gesto seu, cada palavra calculada, era uma prova de que ele mantinha o foco em sua carreira, enquanto sua vida pessoal se tornava cada vez mais insignificante. Isabela, por sua vez, tentava encontrar sua própria rotina. Passava os dias trabalhando em seus projetos de arquitetura, mas a verdade era que nada parecia certo. O apartamento a sufocava, e o vazio entre eles parecia engolir qualquer chance de encontrar algum propósito naquela nova vida. A cada noite, ela se deitava sozinha, ouvindo o silêncio pesado ao seu redor, enquanto Rafael trabalhava até tarde ou simplesmente não voltava para casa. Apesar de tudo, Isabela começou a perceber algo. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, que a confundiam. Certa vez, durante uma das raras conversas que tiveram, ela mencionou, casualmente, que a planta em seu escritório havia morrido e que estava pensando em redecorar o espaço. Não pensou mais nisso, mas, 2 dias depois, uma entrega chegou ao apartamento, um vaso enorme de orquídeas brancas, sua flor favorita. Ela sabia que Rafael tinha algo a ver com isso, mas ele nunca mencionou o assunto. Outro dia, ao abrir uma gaveta na cozinha, encontrou seus chás favoritos, aqueles que costumava beber todos os dias na casa dos pais. Mais uma vez, Rafael não comentou nada, mas Isabela percebeu que ele estava prestando atenção nela de maneiras inesperadas. Esses pequenos gestos desconcertavam Isabela. Por mais que tentasse odiar aquele homem, havia algo sutil em sua maneira de agir, como se, apesar de toda a frieza e distância, ele estivesse tentando, de forma muito contida, demonstrar algum cuidado. Ele nunca usava palavras doces, nunca tentava se aproximar de maneira óbvia, mas os gestos falavam mais alto do que ele queria admitir. Isabela não sabia o que fazer com essas descobertas. Parte dela queria continuar desprezando-o, mantendo a armadura que a protegia de qualquer envolvimento emocional. Mas outra parte, uma parte mais silenciosa e incômoda, começava a se perguntar se Rafael era realmente aquele homem completamente impenetrável ou se, por trás das muralhas de seu comportamento controlado, havia algo mais. Algo que ele próprio não estava disposto a reconhecer. Enquanto os dias passavam, Isabela e Rafael permaneciam presos em suas vidas paralelas. Mas, em meio à frieza e ao silêncio, pequenas rachaduras começaram a aparecer no muro que ele construíra ao redor de si. E Isabela, apesar de tudo, não conseguia deixar de notar. O convívio entre eles ainda era hostil,
mas havia algo no ar que a fazia questionar se esse casamento realmente era apenas uma transação, ou se estava prestes a se transformar em algo que nenhum dos dois esperava. O som das teclas do laptop de Rafael ecoava pelo apartamento silencioso. Era uma noite como tantas outras, em que Isabela já estava acostumada a ser ignorada, quase como se ela não existisse. No entanto, dessa vez, o silêncio parecia mais sufocante do que o habitual, algo dentro dela estava se agitando, uma tensão crescente que ela não conseguia mais segurar. Ela se levantou do sofá, seu corpo rígido de ansiedade e frustração. O ambiente, com seus tons neutros e linhas impecáveis, refletia a frieza de Rafael, e isso só aumentava sua irritação. Sem pensar muito, ela foi até o escritório, onde Rafael, como sempre, estava imerso em seus documentos e telas brilhantes. Sua postura era a mesma, ombros tensos, rosto impenetrável, completamente alheio ao que estava ao seu redor. "Precisamos conversar", disse Isabela abruptamente, sua voz cortando o silêncio pesado. Rafael sequer levantou os olhos do laptop. "Agora não, Isabela. Estou ocupado." Ela sentiu o sangue subir ao rosto, a paciência se esvaindo. "Você sempre está ocupado. É isso que você faz, não é? Se esconde atrás do trabalho, evita qualquer coisa que possa te lembrar que estamos casados." Finalmente, ele levantou o olhar. Seus olhos frios a fitaram, mas havia algo diferente ali, um brilho que não estava ali antes. Ele fechou o laptop com um movimento lento, e o silêncio que se seguiu foi quase insuportável. "Você quer falar sobre o nosso casamento agora?" Rafael perguntou com sarcasmo. "Aquele contrato que você assinou? Este acordo conveniente que ambos aceitamos?" Isabela deu um passo à frente, o coração acelerado pela raiva que não conseguia mais controlar. "Isso não é um casamento, Rafael. Você me ignora, age como se eu não existisse. Se isso é o que você queria, por que não simplesmente contratou alguém para fazer o papel de esposa? Eu não sou uma funcionária sua." Ele se levantou, sua altura a intimidando por um breve segundo, mas Isabela se manteve firme. "Você sabia o que estava aceitando, Isabela. Nada mudou desde então. Eu nunca prometi nada além do que concordamos. Você se casou comigo para salvar sua família, e eu me casei com você para manter as aparências para os meus negócios. Não há lugar aqui para sentimentos." A última palavra saiu com um tom de desprezo, como se falar de sentimentos fosse algo repulsivo para ele. Aquilo foi o suficiente para Isabela perder o controle. "Você realmente acha que pode viver a vida assim? Sem se conectar com ninguém? Que tipo de pessoa faz isso? Você está tão preso em suas muralhas de frieza e controle que nem consegue enxergar o que está ao seu redor." Rafael ficou em silêncio por um momento, os músculos do maxilar contraídos. Quando ele falou novamente, sua voz era mais baixa, mas ainda carregada de tensão. "Você não sabe nada sobre mim, Isabela. Nada sobre o que me levou a ser assim. Então me diga, Rafael", Isabela desafiou, cruzando os braços. "Por que você é assim? O que aconteceu com você para se tornar esse homem tão amargurado?" Ele hesitou, o olhar se desviando, e por um instante, Isabela viu algo que nunca havia visto antes, uma fração de vulnerabilidade. "Isso não é da sua conta." Isabela, no entanto, não recuou. "Se estamos presos nesse casamento, acho que é da minha conta, sim." Por fim, Rafael respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Ele caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade abaixo. "Eu fui traído", ele começou, a voz baixa e quase distante. "A única vez que confiei em alguém, ela me usou. Me manipulou. Fez com que eu acreditasse que sentia algo por mim, quando tudo o que queria era meu dinheiro, meu poder. Quando ela conseguiu o que queria, foi embora. E levou parte de mim com ela." Isabela o observou, sentindo o peso daquelas palavras reverberar no ar. Ele nunca havia falado sobre isso antes. Para qualquer um de fora, Rafael era um homem inabalável, mas agora ela via que sua frieza não era natural, era construída, camada por camada, para proteger um coração partido.
É por isso que você age assim? Isabela perguntou, a voz mais suave agora. Você prefere não sentir nada a arriscar ser machucado de novo? Ele se virou lentamente, seus olhos fixos nos dela. Sentimentos nos tornam fracos, Isabela. E eu não posso me dar ao luxo de ser fraco. Após a discussão, o silêncio voltou a preencher o espaço entre eles, mas desta vez, ele parecia diferente. Rafael retornou ao seu trabalho, mas Isabela sentiu que algo havia mudado. Suas palavras ressoaram nela, e, pela primeira vez, ela ouviu como mais do que um homem frio e distante. Ele estava escondendo cicatrizes profundas, construindo muros para evitar a dor. E, de alguma forma, isso a tocou. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Isabela, sentindo-se fraca e febril, mal conseguiu sair da cama. O mal-estar a atingiu de surpresa, e ela sentiu seu corpo desabar. Rafael estava saindo para mais uma de suas reuniões de negócios quando a encontrou deitada no sofá, pálida e tremendo. Isabela, ele perguntou, o tom mais preocupado do que ela jamais ouvirá. Ela tentou dizer que estava bem, mas a fraqueza era visível. Antes que pudesse protestar, Rafael a pegou em seus braços e a levou para o quarto. Foi um movimento tão inesperado que Isabela mal teve tempo de reagir. Ele a deitou na cama com cuidado, sua mão tocando sua testa, avaliando a febre. Não havia nenhuma palavra, apenas ações. E, pela primeira vez, Isabela viu um lado dele que ela não esperava, protetor, quase carinhoso. Rafael chamou um médico, cancelou todas as suas reuniões e ficou ao lado dela, certificando-se de que ela tivesse tudo o que precisava. Isabela, frágil e exausta, começou a ver além da máscara de frieza. Rafael não era apenas aquele empresário implacável. Ele estava cuidando dela, de uma maneira que sugeria que, apesar de tudo, ele se importava. Nos dias que se seguiram, enquanto Isabela se recuperava, ela começou a juntar as peças do passado de Rafael. A revelação sobre a traição havia plantado uma semente de curiosidade, e ela não podia deixar de buscar mais informações. Através de uma conversa casual com um conhecido do círculo social de Rafael, ela ouviu os detalhes. Rafael havia sido noivo de uma mulher chamada Carolina, anos atrás. Ela era charmosa, encantadora, e rapidamente conquistou o coração dele. Durante meses, ela o manipulou, aproveitando-se de sua posição, até que, quando teve acesso ao que queria, informações confidenciais e uma quantia substancial de dinheiro, desapareceu. Rafael tentou encontrá-la, mas tudo o que restou foi a humilhação pública e a dor de ter sido usado. Isabela começou a entender. Rafael não era apenas um homem frio por natureza. Ele estava ferido, carregava um trauma que o impedia de confiar novamente. E, de repente, tudo fez sentido. Suas defesas, sua recusa em se abrir, seu desprezo pelo amor, tudo era uma reação à dor que ele havia sentido. Agora, ela via Rafael de uma maneira diferente. Ele não era apenas o homem cruel que ela acreditava. Ele era alguém que havia sido quebrado e que, como ela, estava apenas tentando sobreviver no meio de tudo isso. O apartamento, antes um lugar de silêncio e frieza, agora parecia diferente. As mesmas paredes brancas, os mesmos móveis minimalistas, mas algo havia mudado. O ar entre Isabela e Rafael estava carregado de uma energia nova, uma corrente silenciosa que fluía entre os dois. Não era mais o mesmo vazio. Havia algo ali agora, algo não dito, mas sentido. Nos dias que se seguiram à revelação sobre o passado de Rafael, Isabela notou que as tensões entre eles começaram a se transformar. As discussões, que antes eram cheias de raiva e frustração, agora tinham um tom diferente. Ainda brigavam, ainda se desafiavam, mas a hostilidade havia dado lugar a uma espécie de curiosidade mútua. Cada confronto parecia trazer à tona algo mais profundo, como se ambos estivessem, de forma hesitante, desvendando camadas um do outro. Uma manhã, enquanto tomavam café na bancada da cozinha, Rafael se pegou observando Isabela. Havia algo na forma como ela mexia a colher na xícara, tão absorta em seus próprios pensamentos, que o fez perceber o quanto ela havia mudado sua presença naquele espaço. Ela não pertencia mais apenas à sua vida por contrato, não era mais um detalhe incômodo. Ela estava ali,
no centro de tudo. Você não vai fazer nenhum comentário hoje? Rafael perguntou, com uma provocação sutil. Isabela ergueu os olhos, surpresa com o tom mais leve em sua voz. Por quê? Você está sentindo falta das minhas respostas afiadas? Ela sorriu levemente, o que o fez relaxar um pouco mais. Era algo que raramente acontecia. Ele não respondeu de imediato, apenas deu de ombros. Eu me acostumei. Estranho como o silêncio pode ser, incômodo. Essa pequena troca, quase imperceptível para alguém de fora, carregava um peso. Nos últimos dias, o silêncio entre eles havia sido menos frequente. Ao invés de evitarem um ao outro, agora estavam, lentamente, encontrando maneiras de coexistir. E, embora nenhum dos dois admitisse, havia uma abertura emocional que começava a surgir. Era quase como se estivessem testando os limites, explorando novos territórios. Isabela, sempre mais direta, começou a provocar Rafael de maneira que ele não esperava, forçando-o a confrontar as próprias emoções que ele tanto temia. Em uma das conversas mais intensas, ela chegou a questionar sua obsessão por controle, fazendo com que ele perdesse a compostura por um breve momento. Você vive sua vida com medo, Rafael, ela disse, com os olhos fixos nele. Medo de que alguém te machuque de novo, então você se tranca no trabalho, nas suas regras. Mas isso não te faz forte. Isso só te isola. Ele olhou para ela, seus olhos fervendo com algo que parecia uma mistura de raiva e admiração. E você acha que sabe tudo sobre mim? Sobre o que eu enfrentei? Isabela deu um passo à frente, aproximando-se o suficiente para que o ar entre eles fosse carregado de tensão. Não sei tudo sobre você. Mas estou começando a saber o suficiente para perceber que você se esconde atrás dessa fachada. E, sinceramente, está começando a me irritar. Rafael, incapaz de responder de imediato, apenas encarou Isabela. Seus olhos, que antes a desafiaram, agora pareciam quase desarmados. Ele não sabia como reagir a alguém que enxergava tão profundamente. Com o tempo, essa tensão emocional começou a se manifestar de outra maneira. Havia uma eletricidade entre eles, uma atração que ambos tentavam ignorar, mas que estava ficando impossível de negar. Os olhares demorados, os pequenos toques acidentais, tudo parecia carregado de uma intensidade que nenhum dos dois conseguia controlar. Uma noite, enquanto estavam no escritório de Rafael, discutindo sobre os planos que ela havia elaborado para uma reforma em um de seus prédios, o ambiente parecia mais fechado, mais sufocante. O calor da discussão fez com que Isabela se aproximasse mais do que o normal, e de repente, o espaço entre eles era quase inexistente. Ela falava com paixão, gesticulando, enquanto ele a observava, completamente fascinado. Não era mais apenas sobre o projeto. Era sobre o fato de que ela conseguia entrar em sua vida, em seus pensamentos, de uma maneira que ninguém mais havia feito. Ele se inclinou para a frente, e por um segundo, o mundo ao redor desapareceu. Eles estavam tão próximos que Isabela podia sentir o calor de sua respiração. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O desejo entre eles era palpável, quase doloroso. Mas, como sempre, foi Rafael quem se afastou primeiro, quebrando o encanto. Você, é impossível, ele murmurou, com uma mistura de frustração e algo mais profundo que ele não conseguia definir. Isabela apenas sorriu, mas seus olhos diziam algo mais. Ela sabia que ele estava tão afetado quanto ela. Com o passar dos dias, Rafael começou a se abrir mais. Em momentos de vulnerabilidade, ele contava a Isabela sobre seu passado, não apenas sobre a traição que o havia mudado, mas sobre sua infância, a pressão de ser bem-sucedido desde cedo, a constante necessidade de provar que era forte, inabalável. Ele revelou que, durante anos, havia aprendido a esconder suas inseguranças sob uma máscara de perfeição. Mas, com Isabela, era diferente. Ele não conseguia manter essa fachada por muito tempo. Ela o desafiava de uma maneira que ninguém mais conseguia. Isabela, por sua vez, também compartilhou suas frustrações. Falar sobre seus próprios sacrifícios, sobre como havia colocado os sonhos de sua carreira de lado para salvar a família, trouxe uma conexão inesperada entre eles.
Rafael, surpreendentemente, ofereceu apoio, dizendo que ela não precisava abrir mão de sua paixão. Eu posso te ajudar a realizar esses sonhos, Isabela. Não precisa fazer isso sozinha. Ela nunca havia imaginado ouvir isso de Rafael. Mas, com o tempo, percebeu que ele não era mais o mesmo homem que havia apenas como parte de um contrato. Ele estava começando a confiar nela. E, de uma forma inesperada, ela também estava confiando nele. Mas, à medida que os dias avançavam, ambos começaram a perceber algo mais profundo. O contrato de casamento estava chegando ao fim. O que viria depois disso? Rafael, ainda preso aos seus medos de ser traído novamente, hesitava em admitir seus sentimentos por Isabela. Ele sabia que algo havia mudado entre eles, mas não sabia se era forte o suficiente para arriscar seu coração mais uma vez. Isabela, por sua vez, começava a perceber que seus sentimentos por Rafael iam além do que ela jamais havia imaginado. Ela havia aprendido a respeitá-lo, a enxergá-lo além da fachada fria. E, lentamente, estava se apaixonando por ele. Mas como ela poderia continuar em um relacionamento que havia começado como uma transação? O fim do contrato se aproximava, e com ele, a incerteza sobre o futuro. Rafael e Isabela sabiam que algo grande estava prestes a acontecer, algo que mudaria suas vidas para sempre. Mas, até que ambos fossem capazes de admitir o que realmente sentiam, o futuro continuaria envolto em dúvidas e medo. O ar entre eles parecia mais espesso naquela manhã. Havia uma tensão silenciosa, como a calma que precede uma tempestade. O contrato de casamento, que havia começado como uma transação fria e impessoal, estava chegando ao fim, e o peso da realidade pressionava a cada palavra não dita. Rafael e Isabela sabiam que o momento da separação havia chegado, mas, ainda assim, cada um lutava com uma inquietação interior que não conseguia nomear. Naquela manhã, sentados na sala de estar impessoal e minimalista que um dia foi apenas o reflexo da frieza de Rafael, ambos sabiam que precisavam falar sobre o futuro. Rafael estava imóvel, observando as linhas geométricas do ambiente, evitando os olhos de Isabela. Ele sabia que ela esperava algo mais, algo que ele não tinha certeza se poderia dar. O medo, sempre presente, o impedia de dar aquele passo em direção a algo mais. Isabela, por outro lado, sentia um nó na garganta, uma angústia silenciosa crescendo em seu peito. Por dias, ela havia tentado imaginar como seria sua vida sem Rafael. A ideia de seguir caminhos separados, de voltar à vida sem ele, era insuportável. Mas ele nunca dissera as palavras que ela precisava ouvir. Ele nunca admitira que algo entre eles havia mudado. Finalmente, Rafael quebrou o silêncio. Sua voz era fria, distante, como se ele estivesse lendo um relatório de negócios. O contrato está chegando ao fim. Nós conseguimos o que queríamos. Acho que podemos seguir nossos caminhos agora. Isabela sentiu seu coração afundar. Ela sabia que aquelas palavras viriam, mas ouvir isso em voz alta ainda a atingiu com uma dor inesperada. Ela olhou para ele, buscando algum sinal, qualquer coisa que mostrasse que ele não acreditava no que estava dizendo. Então é isso, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Vamos simplesmente fingir que nada aconteceu? Rafael hesitou. O silêncio que seguiu foi torturante. Ele sabia que ela esperava mais, mas a barreira em seu coração parecia inquebrável. Ele não sabia como dizer as palavras que ela queria ouvir. Ele não sabia como admitir que estava com medo, medo de se abrir, de confiar, de se deixar sentir. Foi só um contrato, Isabela. Nós cumprimos nosso papel. As palavras foram como um golpe final. Isabela sentiu uma lágrima ameaçar escorrer, mas ela rapidamente a reprimiu. Não iria implorar. Não iria mostrar fraqueza. Mesmo que seu coração estivesse quebrado, ela precisava manter a dignidade. Você tem razão, disse ela, levantando-se. Foi só um contrato. Mas sua voz estava embargada, e sua saída da sala foi rápida, como se fugir fosse a única maneira de evitar a dor que explodia dentro dela. Os dias que se seguiram à separação foram um borrão para ambos. Isabela voltou ao seu estúdio de arquitetura, jogando-se no trabalho como uma forma de tentar esquecer o vazio que sentia.
Ela mergulhou em projetos novos, redesenhou espaços, criou esboços até tarde da noite. Mas em cada linha traçada, em cada decisão criativa, havia uma sombra constante, a ausência de Rafael. Ela não conseguia afastar a sensação de que algo havia mudado nela. O que antes parecia uma vida suficiente, agora era incompleto. Seu trabalho, que sempre foi sua paixão, já não preenchia o vazio que Rafael havia deixado. Ela percebeu que, por mais que odiasse admitir, ele havia se tornado parte dela, de seus pensamentos, de seus dias. E isso a assustava tanto quanto a deixava triste. Enquanto isso, Rafael se jogou nos negócios com ainda mais vigor, como se esperasse que o trabalho pudesse afastar a lembrança de Isabela. Mas nada parecia funcionar. As reuniões, os números, os contratos, tudo parecia vazio. Ele voltava para o apartamento que agora parecia mais gelado do que nunca. O silêncio, que antes era confortável, agora era insuportável. No entanto, não demorou muito para que ele começasse a perceber o óbvio, ele sentia falta dela. Cada canto do apartamento lembrava-o de sua presença. Cada pequeno gesto que ele havia feito por ela, as orquídeas, os chás, agora o assombravam. Ele sabia que Isabela havia mudado sua vida de uma forma que ele nunca poderia ter antecipado. E a verdade era simples, ele estava fugindo de seus próprios sentimentos. O mesmo medo que o havia protegido por tantos anos agora o estava condenando a uma vida vazia. Ele percebeu, finalmente, que não era Isabela quem o havia traído, mas ele mesmo. Sua incapacidade de abrir seu coração, sua recusa em enfrentar o medo, estava o privando da única coisa que realmente importava, o amor que ele, agora, sabia que sentia por ela. Foi em uma tarde chuvosa que Rafael tomou a decisão. Ele não podia mais fugir. Não podia mais fingir que o que sentia por Isabela era algo insignificante. Ele precisava dela. E precisava dizer isso a ela, mesmo que fosse tarde demais. Rafael dirigiu até o escritório de arquitetura de Isabela. Quando chegou, viu-a de longe, em meio a uma reunião, discutindo detalhes de um projeto com um grupo de colegas. Ela estava de pé, gesticulando com paixão, e ele percebeu, mais uma vez, o quanto admirava sua força, sua determinação. Ela era tudo o que ele precisava, e mais. Quando a reunião terminou e ela estava sozinha, organizando seus papéis, Rafael entrou no estúdio. Isabela o viu e parou, surpresa. O coração dela começou a acelerar, mas ela não demonstrou. Não depois de tudo o que havia passado. Rafael. Sua voz saiu controlada, mas havia uma faísca de dor que ela não conseguia esconder completamente. Ele deu alguns passos em direção a ela, e pela primeira vez em muito tempo, parecia vulnerável. Eu errei, ele começou, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Eu fui um covarde, Isabela. Eu estava com medo. Medo de confiar, medo de me abrir, medo de ser machucado de novo. Mas, acima de tudo, estava com medo de perder você. Ela o observava, seu coração lutando para se manter firme, mas já começando a ceder. Você mudou tudo para mim. Você me fez perceber que eu não posso continuar fugindo do que eu sinto. E eu te amo, Isabela. Mais do que consigo explicar. Eu só precisava de tempo para perceber isso. Mas agora eu sei. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, mas não da antiga tensão de raiva e frustração. Era uma tensão de expectativa, de vulnerabilidade mútua. Isabela, com os olhos marejados, respirou fundo. Ela tinha esperado tanto por aquele momento, mas parte dela ainda estava com medo de se entregar novamente. No entanto, olhando para Rafael ali, com o coração exposto, ela soube que ele havia mudado. Ambos haviam mudado. Rafael. Sua voz falhou por um momento, e ela respirou fundo novamente. Eu também te amo. Sempre amei. Só precisava que você se deixasse sentir isso. Eles se abraçaram, e naquele momento, todas as barreiras, todo o medo, toda a dor, desmoronaram. O contrato havia terminado, mas o que surgira no lugar era algo muito mais forte e real. Isabela e Rafael não estavam mais presos por um acordo.
Agora, estavam juntos porque escolheram estar. E, finalmente, o silêncio entre eles foi preenchido pelo som da verdade, pelo amor que, apesar de tudo, havia florescido nas mais inesperadas circunstâncias. Muito obrigado por ter assistido à nossa história. Se você gostou dessa jornada cheia de emoções e reviravoltas, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa. O próximo vídeo que vai aparecer na tela traz outro romance surpreendente que vai mexer com suas emoções. Não perca a chance de viver mais uma aventura emocionante.